Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Boa noite a todos. Começamos hoje uma nova série de mensagens durante o mês de março. As nossas reflexões serão vida espiritual em contraste. E como vocês bem sabem, sempre que nós começamos uma nova série, a primeira pregação é explicando por onde nós vamos percorrer ao longo de todo o mês, para nós entendermos tanto o tema como a maneira como a Bíblia vai tratar sobre essa questão. Para explicar a vocês este tema, eu queria recorrer a um conteúdo que faz muito sucesso nas redes sociais e que é assim bem explorado. É um tipo de conteúdo que explora e compara dois momentos diferentes da vida de uma pessoa. Inclusive, no mês passado, isso ficou bem conhecido. Primeiro você começa, depois você melhora. A gente viu isso assim aos montes, não foi? Primeiro você começa, e aí mostrava a pessoa num momento da sua vida, depois você melhora em outro momento da sua vida. Isso é pegado assim aos montes para contar várias histórias de pessoas e criar esses contrastes. Primeiro você começa mostrando como era você e depois você melhora mostrando o que você alcançou por continuar este percurso. A gente vê isso sendo feito com a questão da fama, como eram pessoas antes e depois da fama, questões de carreira profissional, questões de cuidado da saúde, enfim. Isso é explorado há muito tempo e é feito com muita ênfase, maquiagem, etc, etc. Que são contrastes para mostrar um antes e um depois. Agora pense comigo o seguinte: se fosse possível fazer um contraste da sua vida espiritual, primeiro você começa, depois você melhora. Como será que deveria ser a sua vida espiritual? E como será que era a sua vida espiritual? Essa é a minha intenção nessa série de pregações, criar um contraste entre dois momentos da sua vida espiritual. O primeiro momento é esse. A gente tentar refletir como está a nossa vida espiritual hoje. Como está a nossa vida espiritual hoje. Depois apontar para você como é que o Senhor quer que a sua vida espiritual esteja. Então nós vamos começar hoje e vamos explorando um contraste para ver se a vida espiritual está boa ou não. Primeiro você começa, e a gente precisa começar exatamente pensando sobre vida espiritual. Sua vida espiritual. Uma nota de 0 a 10. Só na sua cabeça. Dá uma nota aí. Como está a sua vida espiritual hoje? De 0 a 10. Nota. Deu a nota? Então primeiro você começa. Você acabou de pensar sobre sua vida espiritual. Ao longo do mês eu quero explorar com vocês como Deus quer que a nossa vida espiritual esteja. E para muitos de nós pode ser um choque. Descobrir que aquilo que a gente pensava que estava bom não estava. Você lembra das cartas que foram escritas à igreja da Anatólia? As 7 igrejas do Apocalipse? Tinha uma igreja que achava que estava bem. Mas João diz que eles já estavam mortos. Vocês acham que vocês estão bem? Vocês estão mal. Isso é um contraste. É olhar como deveria estar e ver como nós estamos. E para nos ajudar a refletir nesse contraste, a pensar como deve estar a nossa vida espiritual, eu quero estudar com vocês ao longo desse mês, Isaías capítulo 1. Porque Isaías é um texto que faz muitos contrastes. Mas eu queria explorar 3 contrastes no capítulo 1. E aí eu queria encerrar a última pregação com um contraste no capítulo 6. E em cada pregação eu quero que você reflita nisso, olhando um momento específico da nossa vida espiritual
e vislumbrando aquilo que o Senhor deseja de nós. Eu começo então a explicar isso a vocês, hoje com o versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15. Este é o primeiro contraste para a gente olhar como está a nossa vida espiritual e como ela deveria ser a partir do que Deus planejou para a gente. Começo explicando o versículo 10 e eu tenho algumas perguntas a te fazer nesse versículo. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Prestem atenção à lei de nosso Deus, povo de Gomorra. Há duas coisas que a gente precisa compreender aqui no versículo 10. Primeiro, quem é o público para quem esse texto está sendo direcionado. Segundo, porque este público é identificado da maneira como ele está sendo identificado aqui. Então são duas questões básicas para a gente poder avançar para os próximos versículos e compreendê-los. Vamos começar identificando o público. Quem é o público dessa mensagem? Lá no versículo 1, o texto diz que o público para quem esse texto está sendo escrito é o povo de Judá e o povo de Jerusalém. Então essa é a primeira informação importante que nós identificamos. Isaías escreveu para o povo de Judá e para o povo de Jerusalém. Lendo o versículo, dentro do povo de Judá e do povo de Jerusalém, ele identifica dois grupos. Quem é o primeiro grupo? Os líderes. Quem é o segundo grupo? O povo. Então, aqui a gente já tem a primeira informação que a gente precisava. Quem são as pessoas para quem Isaías está escrevendo? Ele está escrevendo para os líderes de Jerusalém e Judá e para o povo de Jerusalém e Judá. Segunda pergunta: por que Isaías identifica essas pessoas dessa maneira? Como é que Isaías identifica os líderes de Jerusalém e Judá? Moradores de Sodoma. Como é que Isaías identifica o povo de Judá e Jerusalém? Moradores de Gomorra. Para quem não sabe, o nome Sodoma e Gomorra é o nome de duas cidades, não é o nome de uma pessoa. Nossa, pastor, gostei desses nomes. Vai ser o nome do meu próximo pet. Sodoma e Gomorra. Eu nem sabia o que eram nomes separados, a gente sempre fala junto, né? Sodoma e Gomorra. São nomes distintos. Sodoma é uma cidade, Gomorra é outra cidade. E essas duas cidades são mencionadas na história de um patriarca. Quem lembra o nome desse patriarca? Patriarca Abraão. Na história de Abraão, ele tem um sobrinho chamado Ló, que vai morar em uma dessas cidades. Só que Ló tem que sair de lá fugido, porque a cidade vai ser destruída. E qual é a causa da destruição? Por causa dos muitos pecados que foram cometidos naquela cidade. Então, Ló tem que sair fugido de Sodoma e Gomorra, porque vai ter uma grande destruição. O que é que o texto de Isaías está fazendo? O texto de Isaías está associando essas pessoas aos moradores de Sodoma e Gomorra. Sabe aquelas pessoas que foram destruídas por causa do seu pecado? Os líderes e o povo de Judá e de Jerusalém são iguais. Vocês são iguais às pessoas que foram destruídas por causa de suas transgressões. Neste momento, o que fica evidente para a gente? Que o texto que nós vamos estudar hoje é um texto que vai tratar sobre o pecado cometido pelo povo do Senhor, certo? Vamos tentar identificar este pecado? Versículo 11, 12 e 13, eu quero que você leia com atenção, porque já que eles estão sendo comparados com os moradores de Sodoma e Gomorra, qual é o pecado que eles cometeram contra Deus para serem comparados com essas pessoas? O que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar?
Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Qual pecado deles está sendo descrito nesses 3 versículos chocantes? Nenhum. O texto está narrando atos de adoração. É isso que está aí no versículo 12. Eles vão ao templo para oferecer sacrifícios. Eles vão ao templo para oferecer ofertas. E tudo isso é feito como ato de adoração a Deus. Veja, o desejo dessas pessoas era ir adorar ao Senhor. E como eles desejam adorar o Senhor, o que é que eles fizeram? Muitas festas para adorar o nome do Senhor. Apesar deles estarem oferecendo sacrifícios, oferecendo ofertas e fazendo muitas festas para adorar o Senhor diz que não está satisfeito com essas coisas. O Senhor não se agrada. O Senhor não deseja o sacrifício deles. O Senhor está farto. O Senhor não sente nenhum prazer. Sabe o que é pior? O Senhor se incomoda tanto que ele sente náusea. Você sabe o que é náusea? É vontade de vomitar. Quando vocês vêm aqui oferecer um sacrifício, quando vocês vêm aqui trazer uma oferta, quando vocês vêm aqui para as festas de celebração, eu sinto vontade de vomitar. Porque todos estes atos de adoração que estão sendo realizados por vocês são atos que estão corrompidos pelo pecado. Tudo aquilo que vocês fazem para Deus foi corrompido. E a gente ainda não sabe qual foi o pecado que eles cometeram. Mas a gente já sabe que o pecado afetou a adoração deles. Porque o versículo está relatando coisas boas. Eles não estão arrumando confusão, eles não estão brigando, eles estão indo ao templo prestar adoração a Deus, e a caatinga sente de longe. Lá no céu Deus está falando, está chegando aqui um desconforto terrível. O que é? A adoração de vocês fede nas minhas narinas. Quando nós chegamos no versículo 15, nós então descobrimos qual é o pecado que eles cometeram. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Antes de mencionar o pecado, o Senhor faz uma afirmativa aqui que merece muita nossa atenção. Deixa eu colocar uma situação hipotética para você entender o peso dessas palavras. Pense comigo o seguinte: uma pessoa decidiu viajar 200 quilômetros a pé, mais de 5 dias de viagem para ir até o templo em uma festa de adoração ao Senhor. Essa pessoa sai da sua casa, faz uma longa viagem, e nessa longa viagem ele corre perigos de vida, ele leva uma oferta, ele leva um sacrifício, e ele vai ao templo para adorar o Senhor. Quando ele chega no templo, é um dia de festa, está todo mundo reunido. Chegou a hora do sacrifício, ele oferece, chegou a hora da oferta, ele entrega, ele fez todos os seus deveres religiosos. Depois de cumprir todos os seus deveres religiosos, ele decide se voltar a Deus para fazer um pedido, levantar ao Senhor um clamor. Aparentemente a gente percebe que essa pessoa é muito devota, porque o que ela fez são exigências que Deus estabeleceu ao seu povo. Ela fez tudo que o Senhor esperava do seu povo. Mas quando ela chegou lá no templo, imagine a reação dessa pessoa ouvindo o Senhor dizer para ela: quem foi que pediu para você vir aqui? Isso que você fez aqui, eu estou com vontade de vomitar. Vendo o seu sacrifício, vendo a sua oferta. E mais, se você levantar a sua voz para orar, eu vou tampar os meus ouvidos, porque eu não quero nem ouvir sua voz. A gente lê isso aqui e fica: uau, que isso?
Mas sabe o que é mais revelador? Que Isaías revela para a gente o motivo. O motivo de Deus ter rejeitado completamente a adoração que foi feita para ele naquele lugar, naquele dia. Qual é o motivo? Nós ficamos de folga do carnaval, vocês desaqueceram, né? As suas mãos estão cobertas de sangue. Este é o motivo. Porque tudo que eles fazem cheira mal para o Senhor. Pastor, o que significa estar diante do Senhor, oferecendo uma adoração, orando a Ele, e ter as minhas mãos cobertas de sangue, e ao invés do Senhor ficar satisfeito, Ele sente vontade de vomitar? O que é ter as suas mãos cobertas de sangue? Eu trouxe aqui uma citação que resume para a gente os 2 pontos, e aí eu explico a vocês. Os comentaristas têm debatido o significado de sangue neste contexto. Alguns argumentam que o povo não era realmente assassino. As referências devem se referir ao sangue dos sacrifícios inúteis. Outros sustentam que a violência deve estar implícita, especialmente à luz da ênfase sobre a justiça nos versículos 16 e 17. Há 2 possibilidades para o que o Isaías pretende dizer com mãos sujas de sangue. Primeira possibilidade, mãos sujas de sangue, faz referência a pessoas que oferecem sacrifícios inúteis. Você sabe por que a pessoa oferecia um sacrifício? Porque ela reconhecia o seu pecado. E reconhecendo o seu pecado, ela oferecia um sacrifício de reconciliação com Deus. E ela deveria sair dali disposta a abandonar os seus pecados. Mas sabe o que é mais chocante? A pessoa foi ao templo oferecer um pecado e saiu dali para cometer o mesmo pecado. Então, no primeiro sentido, mãos cheias de sangue ou sujas de sangue, significa que você está oferecendo sacrifício inútil. Você deveria estar oferecendo sacrifício de arrependimento, mas não há arrependimento. É mera formalidade. Você sacrifica, sai daqui e vai pecar. Volta, sacrifica, sai daqui e vai pecar. E fica um ciclo vicioso. Por isso que é inútil. Porque não há arrependimento. Mas num segundo sentido, ter as mãos cobertas de sangue faz referência à violência cometida contra os fracos daquela sociedade. E aqui então Isaías estaria mostrando um problema social de injustiça. Como é que vocês tratam os pobres, os órfãos, as viúvas? Vocês estão sendo injustos com pessoas que são fracas. Então perceba que, independente de qual seja o sentido real, ou ele está falando da inutilidade do sacrifício, ou ele está falando sobre a maneira como eles agem com injustiça, o que a gente descobre? A gente descobre que o pecado se tornou natural. Eles praticam ou uma ou a outra coisa de maneira muito comum. Eles chegam diante do Senhor para adorar o Senhor. E sabe o que é que chega junto com a adoração? A maneira como eles estão vivendo. A adoração não chega sozinha. A adoração chega acompanhada com o seu modo de vida. A maneira como você vive chega junto com você. E é isso que tem causado náuseas ao Senhor. Não é o sacrifício, não é a oferta, não é a oração, mas é o cheiro que exala da vida dessa pessoa. Não tem como esconder quem somos nós enquanto nós adoramos. Deixa eu repetir. Não tem como esconder quem somos nós enquanto nós adoramos. Se você mente, enquanto você adora, quem adora é um mentiroso. Se você pratica adultério, enquanto você adora, quem adora é um adúltero.
Se você é violento enquanto você adora, quem adora é uma pessoa perversa. E é isso que Deus está dizendo. Este é o contraste que tem que ser estabelecido. E sabe o que é mais chocante nisso tudo? Eles estão dispostos a oferecer tudo a Deus, menos a sua vida de devoção. Eu trago oferta, eu trago animais, eu gasto dinheiro para vir aqui, mas não me peça para viver direito. Deixa que eu vivo a minha vida como eu quiser. E aí Deus está dizendo que este tipo de vida espiritual fede quando vai adorar o Senhor. E o que fede não é a sua adoração, é a maneira como você está vivendo. Sabendo disso, eu queria fazer algumas aplicações que nos desafiam esta noite. Primeira aplicação. O problema da adoração corrompida está no adorar, não nos rituais de adoração. Muito bem. Como geralmente as pessoas tentam resolver o problema da adoração corrompida? Pastor, o que é adoração corrompida? É essa adoração de quem pratica pecados de maneira constante. Como resolver? Por exemplo, vamos supor que você trabalhe com uma pessoa que se diz cristão, certo? Aí lá no seu serviço é o maior mentiroso que existe. Aí você chega na igreja com essa pessoa e você fala, uai, adianta nada você vir para a igreja adorar se lá no serviço é um mentiroso. Como geralmente a gente tenta solucionar o problema dessa adoração corrompida? A gente quer proibir. A gente diz assim à pessoa, não faça, não ore, não cante, não venha à igreja, não dizime. Inclusive, esse será o aspecto que eu quero explorar na semana que vem. Nós somos muito tendenciosos a criticar o ritual e não o adorador. Ah, o problema está no dízimo. O problema está na música. O problema está na liturgia. Não, sabe onde é que está o problema? Na pessoa que realiza essas coisas. Portanto, deixar de praticar não resolve o problema. Isso aqui é um desafio que está posto para nós hoje. Porque se tem uma coisa que eu me decepciono com cristãos, é a forma rápida como os cristãos gostam de se punir. Você já viu isso? Crente gosta de se punir. Eu pastorei um jovem que ele me disse assim, pastor, eu sei o que fazer se eu cometer fornicação. Eu falei, é mesmo? Você sabe o que fazer se você cometer fornicação, ter ato sexual com a sua namorada? Sei, pastor. É só ficar 2 meses sem tomar ceia e está de boa, está resolvido o problema. Então, na cabeça daquele jovem, como se resolve o pecado? Pare de cear, pare de vir à igreja, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo. E por isso que as pessoas criticam tanto religião. Porque é muito mais fácil colocar na religião um problema. Deixa eu dar um conselho para vocês de Jesus. Mateus capítulo 6, eu queria que você prestasse atenção nisso. Porque aqui nós temos um exemplo prático sobre como resolver a questão. Capítulo 6, Jesus vai falar sobre 3 deveres religiosos diferentes. Versículo 2, Jesus vai falar sobre dar esmola. Versículo 5, Jesus vai falar sobre oração. E versículo 16, Jesus vai falar sobre jejum. Certo? Certo. Olha o que o texto diz. Quando ajudarem algum necessitado, não façam como os hipócritas. É a maneira errada de fazer. Mas quando ajudarem algum necessitado, ou seja, não é deixando de ajudar que você corrige o problema da hipocrisia. Segundo, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Mas quando orarem, ou seja, não é deixando de orar que você resolve o problema da hipocrisia. Terceiro, quando jejuarem, não façam como os hipócritas. Mas quando jejuarem, o que fica evidente para a gente aqui neste momento? Nós não resolvemos o problema da adoração corrompida
deixando de praticar os nossos deveres religiosos. Nós vamos resolver o problema da adoração corrompida quando nós formos confrontados pelo nosso pecado individual. Não é o problema na oração, nem na esmola e nem no jejum. O problema está em quem faz a oração, quem dá a esmola e quem faz o jejum. E isso precisa estar muito claro para nós. E aqui eu queria fazer a segunda aplicação, porque isso é um ponto que eu acho que precisa estar claro para nós. Por que pessoas não se importam de fazer as coisas para Deus de qualquer maneira? Por que a pessoa continua fazendo errado? Oração, jejum, todos os seus deveres religiosos. Por quê? Segunda aplicação. Apenas a manipulação justifica uma adoração corrompida. Se o Senhor diz que não deseja sacrifícios, ofertas, que são praticados por uma adoração corrompida, porque isso dá náusea nele, por que as pessoas continuam fazendo? Porque na cabeça das pessoas, elas acreditam que podem manipular o Senhor. Na cabeça das pessoas, elas acham que podem impressionar a Deus com as coisas que elas fazem. De segunda a sábado, você toca o terror na sua vida. Aí chega domingo à noite, você toma banho, escova os dentes, traz uma oferta e acha que Deus vai ficar como? Impressionado. Uau, ele tomou banho. Trouxe até uma oferta. Nossa, ele veio até cantar aqui na igreja. Então nós achamos que nós impressionamos a Deus. Isso que é chamado de manipulação. A gente peca, mas faz as coisas que Deus gosta. Então todo mundo ganha. Eu ganho porque eu faço o que eu quero, e Deus ganha porque eu faço o que Ele gosta. Deixa eu contar um exemplo bem cotidiano, só para você entender. Eu lembro que um dia eu dei um presente para Alcimar, minha esposa, e depois de eu ter dado um presente para ela me deu uma bronca. Falei, Alcimar, meu filho, eu acabei de lhe dar um presente, você já está brigando. E ela me respondeu, se você quer me comprar com seus presentes, pode dar muito presente. Porque o tanto que você erra não é brincadeira. É isso que a gente quer fazer domingo à noite. A gente vive de segunda a sábado do jeito que a gente quer. Domingo à noite a gente chega com uma caixinha de presente para Deus. Ah, Deus, é claro que o Senhor vai ficar feliz. Eu até tomei banho. É claro que o Senhor vai ficar feliz. Isso é manipulação, achar que Deus se impressiona com isso. Achar que Deus fica lá no céu torcendo. Tomara que Israel me traga uma fatia de pudim no próximo domingo. Tomara que Israel diga aleluia no culto. Terceira aplicação. Sua vida espiritual não pode ser um encontro com o Senhor no domingo. Muitos cristãos conduzem sua vida da maneira como acham que devem viver. E o que eles pensam? Eu vou chegar domingo à noite, vou dizer algumas coisas bonitas para Deus, sou teu filho, sou teu servo, eu te amo, eu te adoro. E como Deus vai ficar? Satisfeito, esperando domingo que vem. Ó Deus, eu estou indo viver, o Senhor fica aqui me esperando, nesse lugar. É aqui que eu quero que o Senhor fique me esperando, porque domingo que vem eu volto, como se fosse um pai vivendo num asilo. Sabe o que Isaías está revelando para a gente? Deus não estava lá no templo parado esperando eles. Sabe onde é que Deus estava? Acompanhando eles em suas rotinas cotidianas. Sabe onde Deus estava enquanto você mentia? Vendo você mentir. Sabe onde Deus estava enquanto você adulterava? Vendo você adulterar. Sabe onde Deus estava enquanto você enganava? Vendo você enganar.
Por isso que a sua vida espiritual é um reflexo das coisas que você faz todos os dias, não apenas no domingo à noite. E você já parou para pensar que a gente gosta de se enganar? Sei que a gente gosta. Talvez você viveu sem pensar no Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Você fez tudo o que achava conveniente. Aí quando chegou o domingo à noite, cantaram a música, Deus realiza sonhos, Deus dá vitória. E nesse momento parece que você estava a semana inteira em comunhão com Deus. Aí você levanta suas mãos e diz, é isso mesmo. Eu sou um filho querido. Ele me ama. E a gente começa a nutrir um relacionamento que não existe. Porque quando a gente sai daqui, a gente continua vivendo a vida do jeito que a gente imagina ser a correta. Este é o problema que Isaías está apontando. A sua vida espiritual não pode ser um encontro com Deus apenas no domingo. O que você fizer na sua vida amanhã, Deus estará olhando a sua vida. Eu sempre digo isso para os irmãos. Quando você chegar na sua casa hoje e fechar o portão da rua, ainda assim Deus estará te vendo. Quando você entrar dentro da sua casa e fechar a porta da rua, Deus ainda estará te vendo. Quando você entrar dentro do seu quarto e fechar a porta do seu quarto, Deus ainda estará te vendo. Quando você entrar dentro do seu banheiro, olha o tanto de porta, e fechar a porta do seu banheiro, Deus estará te vendo. Você está vivendo como se Deus estivesse te vendo todos os dias? Eu lembro de uma cena quando eu era jovem. Os jovens sempre cometem muitas bobagens. E um jovem decidiu falar assim um palavrão na nossa reunião, no ensaio da igreja. E o outro jovem repreendeu ele dizendo, ei menino, não fala palavrão na igreja que é pecado. Então na cabeça daquele jovem, aqui dentro a gente tem que fazer tudo direitinho. Lá fora a gente pode fazer o que quiser. A gente pode falar palavrão na rua, a gente pode... Mas aqui dentro não. Isso é tão verdade que tem pessoa que se sente constrangida de comer dentro do templo. Pastor, será que a gente pode comer aqui? Pastor, eu tenho até vergonha de ir no banheiro aqui na igreja. Porque Deus está me vendo aqui no banheiro da igreja. Então deixa eu te dar um desespero. Ele também está te vendo no banheiro da sua casa. Ele também está te vendo enquanto você come na sua casa. E a sua vida espiritual não pode ser um reflexo deste ambiente. A sua vida espiritual precisa ser um reflexo cotidiano de comunhão com Deus. Quarta aplicação. O cheiro exalado pela maneira como vivemos chega junto com a adoração que oferecemos. Essa imagem do cheiro é uma imagem que ela aparece na Bíblia Sagrada e eu desejei explorar aqui, porque outros textos falam disso. Quando, por exemplo, nós lemos Atos, tem um homem muito piedoso que oferece ofertas ao Senhor, e Atos dos Apóstolos diz que a oferta dele chegava com um cheiro suave diante de Deus. Então a Bíblia explora sobre muitos aspectos essa questão do cheiro. Mas na prática o que significaria isso? Significa que a sua adoração, ela não chega sozinha. A sua adoração sempre é acompanhada pela sua vida. Quando você se coloca diante do Senhor, sabe o que chega junto? O cheiro da vida que você está vivendo. Se você tem praticado todo tipo de perversidade, e você tem oferecido a Deus sacrifícios, ofertas, orações, a pergunta que Deus faz para você é: quem que te pediu isso? Eu estou fechando os meus ouvidos, porque eu não aguento o cheiro que sai de você.
E nós que somos humanos, sabemos que um cheiro é desagradável. Por exemplo, pessoas que têm problemas no estômago, às vezes, quando falam, tem um cheiro muito forte, você fala, nossa, o irmão tem problema no estômago, né? Ele fala, dá para quase sentir assim a boca do inferno nos abraçando. Ou axilas, pessoas como eu, que tem uma axila assim que transpira muito, quando eu chego em casa, minha esposa diz, meu filho tem que tomar uns 3 banhos, porque o que está embaixo do seu braço é terrível. Dá para sentir um cheiro. Às vezes você passa por um lugar e diz, nossa, que cheiro desagradável, parece que alguém urinou aqui na rua. Cheiro é uma coisa que desagrada. Agora imagine o seu cheiro chegando diante de Deus. E isso que é um ponto-chave aqui. Porque nenhum de nós consegue sentir o cheiro que você exala na sua adoração. Porque a sua adoração não é feita para mim. A sua adoração não é feita para a igreja, a sua adoração é feita para Deus. E sabe o que chega junto com a sua adoração? A maneira como você está vivendo. E da mesma forma como Deus diz que o sacrifício dessas pessoas fede, Deus também diz que a oferta de um homem cheirava. Porque o problema não é o sacrifício nem a oferta. O problema é a vida da pessoa. Isso é um ponto que nós todos devemos refletir. Será que nós estamos causando náuseas no Senhor? Vamos olhar de maneira assim natural? Imagine comigo essa cena. Um irmão nosso decidiu vir andando para a igreja. 15 quilômetros. Ele saiu de casa 1 hora antes, trouxe uma mochila com uma roupa para se arrumar aqui, trouxe um lanchinho para fazer, trouxe a sua oferta, trouxe a sua harpa para cantar os hinos, chegou aqui, a gente viu que o irmão chegou mais cedo, se arrumou, fez o lanche, participou do culto, e a gente olha para o irmão e diz, que coisa linda, né? Que dedicação. Só veio andando de longe, vai voltar andando de novo. É muita dedicação ao Senhor, não é? Agora você consegue imaginar essa cena lá no céu? Deus assim com a mão no nariz dizendo, ô, volta aqui não, cara. Eu não pedi para você vir aqui. Quando você começou a adorar, subiu uma caatinga aqui que estava insuportável. Você percebe como nós ficaríamos chocados? Porque o que é que nos impressiona? As coisas que as pessoas fazem. Mas isso não impressiona a Deus se não for acompanhado por uma vida de devoção. Você quer impressionar o Senhor? Viva de maneira devota a Ele todos os dias. Isso precisa ser um contraste muito honesto na sua vida hoje. Não dá para querer viver a vida cristã apenas domingo à noite. Não dá para chegar aqui e querer impressionar as pessoas. Talvez você lembre dessas cenas, quando a gente tinha cultos missionários. Nós precisamos levantar uma oferta missionária para tal lugar. Eles precisam de uma ajuda para fazer alguma coisa. Quem pode ajudar? Eu dou 100, eu dou 200. Aí alguém levantava, eu dou 5.000 reais. A igreja, uau! Esse é piedoso, hein? Está doando 5.000, que cara sensacional. Como é que essa imagem chega lá no céu? E você sabe por que isso aqui é um problema? Porque na advertência do profeta, ele fala contra os líderes. Sabe quem são os líderes? É as pessoas que estimulam isso. Que dizem a você, quando você traz a sua oferta aqui, Deus fica como? Satisfeito. Deus fala, Israel trouxe um pedaço de pudim para mim, olha só que alegria. Eita, que bacana, ele trouxe um envelope de dízimo. Deus fica lá do céu assim, eu estou tão satisfeito. Isso é na nossa cabeça. Então a gente começa a manipular as pessoas. Olha, não interessa como você está vivendo a sua vida.
Quando você pisar os pés aqui, traz alguma coisa para Deus. E isso tem se tornado um vício entre cristãos. Nós conhecemos profissionais que são vergonha na sociedade. Aquilo que eles fazem, se a justiça descobrir, eles podem ser presos. Profissionais que envergonham qualquer profissional da área. E aí no domingo à noite nós encontramos este profissional na igreja. E ele traz grandes porções de contribuição financeira, e como a gente fica? Impressionado. Pastor, este homem ajudou a construir o 2º andar desta igreja. Grandes coisas. Grandes coisas. Porque no final das contas o que conta é a vida de devoção. E você lembra dessa história de Jesus, da mulher que levou uma moeda só? Essa é a diferença, gente. Como você está vivendo sua vida espiritual? Você acha que a sua oferta chega aqui sozinha? E que Deus, como eu, fica muito feliz? Eu fico feliz, eu sou pastor da igreja. Quando alguém nos ajuda a pagar a conta, eu fico numa felicidade. Oh, rapaz, que alegria! As contas vão ser pagas em dia. Eu fico numa felicidade. Mas eu não tenho como garantir que Deus vai ter a mesma satisfação que eu. Pastor, o senhor acha que Deus está feliz? Ei, irmão, não sei não, sei como é que você está vivendo sua vida, hein? Como é que você está tratando sua esposa, seus filhos? Lá no serviço. No seu celular, quando ninguém está vendo você mexendo no celular, o que você está fazendo? Vixe, pastor, minha vida está uma bagaça. Então essa sua oferta aqui ajudou a gente a pagar as contas, mas deve estar fedendo na nariz de Deus. Quinta e última aplicação. Opa. Sua vida chega junto com sua adoração. Muito bem. Quando você se coloca diante do Senhor para adorar o Senhor, sua vida chega junto. Sua adoração vai refletir o seu modo de vida. Este é o contraste que você tem que fazer hoje. Você não vai impressionar o Senhor com seus dízimos, ofertas, vindo de joelhos, andando. Isso não impressiona. Você quer impressionar Deus? Viva em devoção todos os dias. Aquilo que você faz quando você não está no templo importa. Aquilo que você faz quando as pessoas não estão olhando importa. E se você quer ter uma vida espiritual saudável, você deve refletir como você está vivendo. Por isso que as decisões cristãs, elas têm uma ênfase no texto bíblico. Porque a Bíblia considera que nós podemos tomar decisões que nos levam para longe de Deus. Imagine você começando no emprego amanhã, onde você precisa ser perverso com as pessoas. Pastor, se eu não enganar, eu não consigo lucrar nada, vai quebrar a empresa. Imagine você trabalhando num emprego onde você precisa mentir para as pessoas, senão você não tem arrecadação suficiente. Esse é que é o problema. A gente pode estar seguindo por um caminho que pode nos fazer as pessoas mais ricas da nossa cidade. O profissional de maior destaque. Mas a sua vida pode acabar de uma maneira muito frustrante, se você não se preocupar com a sua espiritualidade. Eu queria orar por você exatamente para que o Espírito Santo, essa noite, falasse de maneira muito pessoal onde é que você tem fracassado. Onde é que você tem fracassado na segunda? O que é que você não tem lidado bem na terça? Na quarta-feira, o que é que você tem feito que você não deveria fazer? Na quinta-feira, quem é que você não perdoou que você deveria perdoar? Na sexta-feira, quem é o pobre que você fingiu que não via para não ajudar? São rotinas de vida que nós precisamos incorporar agora. E nós vamos chegar nesse ponto mais à frente. A sua vida espiritual será um reflexo da maneira como você decide ou não obedecer ao Senhor. Coloque-se em pé, eu quero orar por você neste momento.
Ó Deus, aqui estamos nós esta noite diante do Senhor. O contraste que precisamos fazer esta noite é sobre a maneira como estamos vivendo. Nós sabemos os nossos deveres. A tua palavra nos diz esses deveres. Mas a nossa vida também importa. A nossa conduta também importa. E por isso nós estamos pedindo ao teu Espírito Santo que nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito Santo traga luz ao nosso entendimento para que a gente reflita de maneira pessoal sobre como a gente precisa mudar hoje. A ganância, a inveja, a mentira, a entrega, o litígio. Não permita que fique nenhuma escuridão em nosso coração. Para que assim, Senhor, não possa ser emitido das nossas vidas algo que lhe causa náuseas. Nós queremos oferecer uma adoração sincera. Nós queremos estar preocupados com a nossa vida de adoração. Dá-nos esta consciência e esta responsabilidade. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.